Amém. Queridos, Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Olha que coisa linda. Nós estamos falando, hoje vocês estão comemorando esse mês, o Setembro Amarelo, e tudo muito voltado para isso, para o nosso tratamento, cuidar da nossa saúde mental, seguir os passos, dicas que nós podemos seguir, mas nós sabemos que a palavra de Deus é a totalidade e é exatamente aquilo que sela todas essas estratégias que a gente às vezes consegue na terapia, em uma mentoria. Tudo isso é 10, mas se não tiver a palavra de Deus para ir nos guiando, nos libertando, nos lavando, todas essas coisas são em vão. A Bíblia diz isso, né? Se o Senhor não construir com a gente, em vão nós construímos. Em vão vigia o sentinela. Então ele não diz, a gente é errado por construir, a gente é maligno por ser sentinela. Não, ele diz, seja um sentinela da tua casa, do teu coração, da tua saúde, das tuas emoções. Construa o teu lar, construa a tua história, mas tenha certeza que o Senhor está acima em sua vida, porque senão a gente busca em vão. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa base, a sua palavra é o nosso guia, e tudo que vai contra essa palavra, a gente descarta e fica com a palavra, porque é ela que nos liberta. Ela é uma bússola para a nossa vida. Que coisa linda, ela ilumina os meus pés, é uma lâmpada, ela é luz para o meu caminho. Não tem coisa pior do que a gente andar no escuro, não é? Principalmente em lugar desconhecido. Se a gente conhece o lugar, a nossa casa, a gente já no escuro acorda e vai no banheiro, mas se a gente está num lugar que não conhece, a gente fica perdido, né? Às vezes viajando muito no hotel, aí eu acordo, vou no banheiro, talvez uma madrugada, aí eu já faço uma esquerda, porque é assim lá em casa. Aí eu tenho que falar, poxa, aqui é a parede, o banheiro é ali. Na jornada da vida, o que está por vir, nós não conhecemos. Não seja altivo, soberbo ao teu próprio entendimento, achando que, sobre a vida, esse eu entendo. Sobre a minha jornada, esse eu dou conta. Não, nós não temos acesso ao futuro, ele pertence a Deus. Então, se nós apagarmos a luz do Espírito, se nós não tivermos a palavra como lâmpada, nós vamos ficar dando cabeçada nas paredes, porque nós não conhecemos essa jornada. Adquirimos sabedoria, algumas coisas a gente já sabe, a gente tem o Espírito Santo que revela o discernimento, mas nós continuamos dependentes da palavra de Deus para nos guiar, porque senão a gente vai ficar dando volta, indo para lugar errado, recalculando a rota, quando nós poderíamos estar avançado. E olha como a palavra de Deus é linda, porque em pleno domingo como esse, você poderia estar fazendo 1000 coisas. Você poderia estar em casa, num churrasco, passeando, mas a palavra de Deus te atraiu a esse lugar. E por mais que às vezes você esteja aí sentado, talvez como assim, falando, não foi a palavra, foi minha mãe que me forçou. Ou não, eu vim para agradar a esposa, para ver se ela faz um bom almoço hoje. Ou eu vim porque eu estava visitando essa pessoa, entrando na casa, estou comendo, estão me dando café da manhã, como é que eu vou falar que eu não vou na igreja com eles? Não. O Espírito de Deus está neste lugar, e o seu coração nessa manhã receberá a palavra de Deus. Deus pode ter usado circunstâncias, desculpas e até autoridade, como teu pai, uma tia, uma avó, mas a grande verdade é, Deus tem um encontro marcado com você aqui hoje, e é importante que você agarre essa palavra, que você guarde essa palavra, que você proteja essa palavra. Eu lembro, eu estava conversando ontem com as meninas lá das pastoras, quando eu entreguei minha vida com 15 para 16 anos, naquela igreja ali nos Estados Unidos, uma tia chegou e falou, mas você é tão nova, Micheline, sua mãe lutou para trazer vocês aqui, você vai ficar enfiada em igreja, você vai virar beata de igreja, tem tanta coisa para conquistar. Pois bem, queridos, se passaram aí 30 anos, e eu olho para trás e digo, nenhuma outra conquista seria maior do que usufruir daquilo que Jesus conquistou na cruz por mim.
Esse é o nosso troféu. Essa é a nossa vitória, sabe? Ter a graça, a humildade, sabe? O reconhecimento que eu não preciso estar nessa loucura de conquistar. Eu tenho um Deus que conquistou e eu vou seguir os princípios. Não quer dizer que é braço cruzado. O princípio dele é diligência. Bote no seu computador, no seu iPhone, versículos sobre diligência. Aí você vai entender, você tem que fazer a sua parte, você tem que no seu trabalho ter um caráter, acordar, cuidar, supervisionar a sua casa, né? A gente lê mulher de Provérbios ali, não é fácil não, aquela mulher ali, meu pai, dava conta de tudo, então não é moleza, mas é entender que ele já determinou os princípios, e se eu andar sobre esse tapete, sobre essas águas, vai ser tudo cumprido ao tempo de Deus. E hoje eu queria falar com você sobre preparar o solo do teu coração. Diga comigo, tua palavra me basta. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, do versículo 1 ao 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Olha que cena linda. Não diferente daqui hoje. O que te atraiu a este lugar? A presença de Deus. Ninguém te prometeu dinheiro, ninguém te prometeu um almoço, ninguém te prometeu prêmios. Você veio como essa multidão, sedenta para ouvir o mestre falar. E ele sempre fala quando nós nos dispomos. E ele falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça o que... Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Então hoje você está aqui e Deus veio falar ao teu coração. E a palavra dele é: ei, quem tem ouvidos, que ouça. Porque muitas vezes a gente está escutando, mas não está ouvindo. O meu esposo é muito calado, gente. E eu falo. E eu lembro quando a gente namorava, né? Ele me abraçava e falava assim: ai, quando a gente casar, a gente vai ficar grudadinho assim. E me abraçava, né? E eu falava na cabeça dele até 1h da manhã. E ele escutava e deixava. Quando eu casei, na primeira semana já foi aquela decepção. Quando foi para dormir, eu queria dormir agarrado nele. Ele falava assim: não, mas é que eu fico sufocado. Né? Depois dos abraços, beijinhos, ele queria o espaço dele. E eu, né, não gosto de dormir entrelaçada, né? Parecendo não sei o quê. E ele: não, eu preciso do meu espaço. E a outra coisa era: como que aquele homem, até mês passado, que me ouvia no telefone, 1h da manhã, já estava dormindo ali quando eu começava a falar. E só tinha falado 40 minutos, irmãos. Estava começando a minha história. Aí eu cutucava ele, eu falei: você está me ouvindo, casadinho de novo? Tô. Eu falei: o que eu falei? Ele falava uma coisa de uns 15 minutos atrás. Falava: não, ele já foi. Ele, né, já desistiu de ouvir. Mas a grande verdade é que Deus, Ele ama nos ouvir, mas Ele ama também falar conosco. Muitos de nós vamos diante de Deus com as nossas petições, com os nossos agradecimentos, e isso é 10.
O pai que ama o filho, ele ama ver o filho falar, não é verdade? Às vezes meus meninos estão falando nada com nada, mas eu estou olhando e falando, gente, ele está virando um homem mesmo, olha aquela barba, né? E eles estão contando casos, e outras vezes eu estou assim, o que é isso aqui? Mãe, presta atenção, eu estou falando as coisas, você está vendo o que está, a gente percebe uma pinta, a gente percebe algo diferente, e às vezes eles ficam até irritados com isso, aí eles falam, ai mãe, você só fica olhando o que tem de errado com a gente, aí eu falo, não meu filho, não briga comigo não, não é errado não, é que a mãe tem olhos para ver coisas que ninguém vê. A gente vê uma pintinha, a gente vê uma mudança no rosto, a gente vê algo no dedo, a gente vê, e eu disse para ele, já começa a nossa vida assim, desde que vocês nascem, a gente já bota no colo, checando os dedinhos, checando as costas, checando a cabecinha, e Deus, que é um pai muito mais amoroso, quando nós estamos falando com Ele, e o engraçado é que quando eu falo com eles, o que é isso, filho? Ah, mãe, não sei, saiu isso aqui. Tem que ir no médico, meu filho. Ah, mãe, meu filho, olha, isso daqui pode causar isso. Não estou falando que está repreendido. Mas nós temos que checar, essa pinta aqui mudou de cor, isso aqui está diferente. Nós temos que checar isso. Com amor, com carinho. Preocupando e dando para ele a solução. Talvez não é nada, 10. Mas se for algo, né, a gente já está cuidando. Você está branco, você está pálido, você está amarelo. E a gente vai falando, quantas vezes nós vamos diante de Deus para falar, para colocar a nossa petição, para colocar os nossos desejos, mas depois a gente sai correndo e não deixa Deus falar. E Deus quer falar, fala, filho, você é lindo, você é amado, eu estou te ouvindo, eu vou cuidar de você. Mas essa pintinha aqui, para vocês entenderem, isso pode ser um problema. Essa inveja pode te levar a lugares piores. Essa falta de perdão, essa avareza, essa atitude é um começo de uma infidelidade. Você está falando que tem nada a ver, mas pode ser. Mas a gente já foi embora. Já falamos o que quer e não quer ouvir o que o Pai tem para dizer. Então Jesus diz, quem tem ouvidos, que ouça. E de forma bem prática e direta hoje, eu quero falar com você sobre dicas que a gente vê nesse capítulo em relação à palavra de Deus, para que a gente possa guardar o que a gente recebe até a gente frutificar. E Jesus com amor explica, do jeitinho ali que eu expliquei, que eu falei ali, né? Ou eu explicando ali como Jesus explica, explicando para ele o que pode ser aquilo, por que tem médico. Jesus é lindo demais, porque a linguagem dele era do reino, a linguagem dele era celestial. Jesus, ele era um homem do alto, que se dispôs a vir andar entre nós, mas ele entendia as nossas limitações, e ele falava com a gente, quando esteve aqui, falava com os seus filhos, por parábolas. Sempre ele nos conta uma história, sempre ele breakdown, ele esmiuça a palavra para você. Por isso é importante a sua célula, por isso é importante o culto de domingo. Claro que você pode abrir a Bíblia e ler. Não, vou ler a Bíblia esse ano, aí você começa em Gênesis, quando chega ali já em Levítico, você já desistiu, você já não está entendendo muita coisa, segue negócio, e uma coisa e outra coisa, e isso daí, nós temos que ter a nossa experiência com a palavra, sim, mas Ele também providencia para nós, no tempo que vivemos, mentorias, igual os pastores vão dar da tua igreja local, ensinos da palavra, o culto de domingo, onde Jesus nos fala por parábolas. O pastor, o mensageiro está te dando exemplos, parábolas. Ele falava, havia um rei, havia não sei quem, era uma vez, e assim, cada pessoa que Deus usa para ministrar em sua vida, ou cada pessoa que você ministra, vai escutando as parábolas de Jesus em sua vida, ou em minha vida. A gente vai dando o exemplo daquilo que vencemos, daquilo que conquistamos, de áreas que nós deixamos Deus tratar. E Jesus então dizia, quem tem ouvidos, que ouça. Sabe, queridos, eu estou na mesma igreja há 26 anos. A pessoa que ministra todo domingo, ele só não ministra quando ele não está lá e a gente ministra, até porque a gente só tem um culto, é o meu irmão mais velho.
É ele, eu e a minha irmã. Quando eu nasci, eu conheci aquela voz. Eu já sei o jeito que ele fala. Então é muito fácil para mim sentar naquele culto e só blá, 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 blá. Mas sabe, lá atrás, há muito, já tem uns 10, 15 anos, eu percebi que eu estava desse jeito. E um dia eu disse assim, não, eu me recuso a sentar na igreja todo domingo e ser familiar com a voz do meu pastor, com as canções, com o corinho e sair do jeito que eu entrei. Não é o meu irmão, ele é só um vaso usado por Deus. Eu tenho que focar, prestar atenção. E para a gente que tem essa familiaridade, para a gente que serve a Deus há tanto tempo, qual é o versículo que um pastor vai abrir que você já não ouviu, pastor Ale? Esses anos todos, filha de pastor, congresso, conferência, qualquer passagem bíblica que um pastor abrir, não é verdade? Sei que estão aí na igreja há muitos anos. Você já fala, já sei. Vai falar de Davi, vai falar de Jonas, vai falar de Esté, vai falar de Raabe, vai falar do Salmo 23. A gente já sabe, mas a gente sabe com a mente. Mas somos nós aplicadores de toda essa verdade? Alguém pode falar assim, check, 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 check. Não. Nós precisamos ser praticantes. E Deus vai trabalhando por etapas e processo com a gente. Então tem coisa que a gente já venceu. Coisa boa é quando a gente dá check em uma área, né? Se às vezes tem um atrito, uma insubmissão, pode ser com o esposo, pode ser com seus pais, mas aí você entende. Aí você fala, graças a Deus, isso aqui não tira mais minha paz. Check. Às vezes você lutava com suas ofertas, seus dízimos, né? E aquilo era uma guerra e tal. Aí depois aquilo, check. Não faz parte de questionamento mais. Eu já entendi que muito mais tem Deus para me dar. E eu quero ser uma patrocinadora do reino de Deus aqui na terra. Eu quero ser. É assim que eu ensinei meus filhos a ofertar e dizimar. Eu falei, vocês patrocinam tudo. É joguinho, é Nike, é iPhone, é isso, é aquilo. Bendito e bem-aventurados os que sabem, né, que eles patrocinam aqui na terra o reino de Deus, um lugar de cura, de restauração. Então aquilo é check. Foi um check na minha vida há muito tempo atrás. Mas tem áreas que nós ainda precisamos mudar. Eu preciso, você precisa. Tem coisas que é o meu irmão que está pregando, é o meu irmão que está pregando. Eu já venci aquilo? Não. Ainda fico irritada com aquela situação, aquilo ainda tira a minha paz. Aquilo ainda me causa uns 4 dias de falar na cabeça do meu marido até eu desintoxicar. E o amado ouvir. Graças a Deus para as pessoas que gostam de ouvir, né? Onde estão os ouvintes aqui? Tem um bocado. Deus abençoe sua vida. A gente precisa tanto de vocês. E cadê as falantes? Eita, pai. Teve uma esposa ali que levantou o braço do marido dela. Então, queridos, nós precisamos, entender que a palavra de Deus nos basta. E agora eu quero pular com vocês para o versículo 16 do capítulo 13, que diz assim: mas bem-aventurados, ou seja, Jesus contando o caso, esmiuçando a palavra através de parábolas, e agora ele ainda vem e explica, porque ele nunca nos deixa confundido. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga assim: os meus olhos veem, e os meus ouvidos ouvem. Amém? Foi essa a experiência que eu tive ali. Meus olhos verão o que Deus está fazendo, e os meus ouvidos vão ouvir o que o pastor está pregando. Eu não vou vir para a igreja todo domingo porque eu sou crente. Eu vim para a igreja para receber palavra de Deus, ter comunhão com meus irmãos e sair daqui fortalecida essa manhã. Amém? Não estou batendo o cartão. Eu estou indo adorar o meu Deus e saindo cheia do Espírito. Amém? E aí vai dizendo: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Olha para você ver isso. O que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus ali começa a explicar. Olha só, esse é o solo fechado. Esse daí é aquele que a palavra é falada, mas ela bate naquele solo fechado e nem frutifica. Agora, a promessa de Deus para nós é que o Espírito Santo habitaria dentro de nós e Ele nos ensinaria todas as coisas. Amém?
Você tem que ficar bravo. Você tem que gerar dentro de você uma revolta por sentar muitas vezes, escutar uma palavra, escutar uma ministração e quando você sair, você nem entendeu. Você ficou entretido com o seu celular, você nem compreendeu o que estava dizendo. Dentro de mim habita o Espírito Santo. A palavra foi ministrada e eu permito o Espírito Santo decodificar para mim e me ensinar em todos os caminhos. É direito seu como filho de Deus, querido. Peça a Deus isso com fervor. Eu quero compreender a tua palavra, porque é a palavra dele que nos liberta. É a palavra dele que nos limpa. É a palavra dele que vira aquela chave que você passa a entender. É isso que Deus está querendo dizer para mim. Então não aceite, sabe, ser aquela, não repita essas coisas, é porque eu sou muito apático, é que eu sou muito racional. Ei, Deus te deu o seu cérebro, mas Ele te deu o seu cérebro para você vencer, conquistar e adorá-lo com toda a sua mente também. E não fale, eu sou racional, como se fosse um timbre, um selo, como se fosse uma declaração de que você não consegue aceitar as coisas de Deus e a palavra. Seja racional para aquilo que Deus criou você para ser, mas seja espiritual naquilo que Deus está falando com você. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E graças a Deus para as pessoas mais centradas, mais racionais, elas não vão no oba-oba, elas não compram qualquer coisa, elas não acreditam em qualquer coisa, são as pessoas que nos norteiam, são centradas. Às vezes eu sou muito empolgada com muitas coisas, meu marido já é centrado, sabe? Então ele vai me centrando, ele vai falando, e aí às vezes eu queria que ele empolgasse junto, aí eu falo, por que você não empolgou? Você me desanimou, você furou o balão. Mas quando os anos passam, eu falo, ele livrou a minha alma da cova. Racional para fazer contas, o contador tem que ser racional. Esse negócio de sair para o shopping com o seu cartão e falar que pela fé vai ser pago o mês que vem. O que é isso? Não é para isso a fé. Então, queridos, aqui nós precisamos rejeitar esse solo. Alguém que ouve a palavra e não entende. Ei, o Espírito Santo foi nos dado, Ele habita em nós e Ele nos guiará em toda a verdade. Amém? Amém? Diga, o meu coração é terra fértil. Ok? Aqui nós continuamos no 20 e fala, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Olha isso, logo se ofende. Você vem, você escuta a palavra, você dá glória, você fala que Deus é bom, mas nesse mundo nós passaremos por aflições. Jesus foi nos preparar um lugar, nós vamos chegar lá, e aqui nós vamos ter luta. E aí a gente está tão animado com a igreja, com Deus, com o chamado, com a palavra, com o estudo, com a célula. Mas a primeira decepção, todo aquele oba-oba vai embora. A gente esquece do testemunho que deu. A gente desanima por causa de uma afronta, de uma perseguição, de uma crítica. Não, nós não somos desse. Nós somos aqueles que somos plantados junto ao ribeiro de águas. E nós daremos o fruto na estação própria, amém? O que tem roubado a sua alegria em Deus? O que tem te tirado do sério? Porque você que era tão caloroso, aceitou Jesus, você estava cheio de Deus, animado, servindo na obra, se voluntariando. O que roubou a sua alegria? Por que perdeste o primeiro amor? Quem apagou a sua luz? Você tem que entender que Deus te fez maior do que essa luta. Deus te fez maior do que essa perseguição. Deus te fez maior do que essa rejeição, do que essa crítica. E você que um dia foi animado em Deus, animado no Senhor, levanta-te desse choro, desse pranto, dessa apatia, dessa angústia, e entenda que nós estamos sentados com Ele em lugares celestiais.
e isso nos basta. Essa é a nossa alegria. Não tem porquê. Sabe, gente, 30 anos atrás eu vivi grandes momentos, grandes avivamentos. Como jovens, aquela igreja de 80 foi para 400, nós fizemos uma revolução naquela cidade. Mas me entristece muito encontrar com os amigos antigos, e eles falam daquela época com tanta alegria, e eu também me ajunto a eles nesse momento. E lembramos e rimos e falamos do avivamento, de quando aceitamos Jesus, do dia da nossa paixão pela igreja, pela obra, pelas coisas do alto, e eu estou junto com eles falando e desfrutando de tudo. Mas de repente chegamos em um divisor, que eles terminam dizendo: aquela época que era boa. Ou nós começamos falando da alegria de servir, de como era bom lá atrás, de como foi bacana quando a gente fundou a igreja, de como foi legal, mas depois eles terminam: naquela época era muito legal. Não, não, não e não. Na época que eu e você aceitamos Jesus, era muito legal, foi muito gostoso, o quebrantamento, o avivamento, mas Ele é o Deus que diz que faz uma coisa nova. E como filhos de Deus, nós olhamos para trás o nosso histórico, me alegro muito pelos avivamentos que eu vivi, me alegro comentando com eles quantas coisas a gente conquistou, mas me entristeço quando eles falam no final da frase: aquela época que era boa, porque o Senhor é o Deus que faz coisa nova, e hoje nós vivemos o melhor que lá atrás estava por vir. O que mudou? Porque roubaram tua alegria, o teu primeiro amor. Encha-se desse amor, esse amor está aí dentro de você. Lá atrás você estava aceitando Jesus, participando do começo de uma igreja, de um avivamento. Hoje os anos se passaram e você já poderia ter se desviado, perdido, está até morto, mas olha onde você está, na casa de Deus, e os dias de hoje são melhores do que o passado. Amém? Cuide do solo do teu coração, para que o inimigo não venha e queira te dizer que os seus melhores dias ficaram para trás. É mentira, os seus melhores dias estão por vir. Estão por vir. Eu me alegro do que eu vivi como jovem, mas eu me delicio, porque eu lembro de eu orar para viver, para ver meus filhos crescer. Eu vivi para ver meus filhos crescer. Eu lembro de ver casais, né? Na época o pastor Carlos Alberto e Sueli eram maduros. Eu falava: um dia a gente vai ser assim, nós vamos estar juntos, servindo a Deus na obra, fazendo como eles. Eu vivi para ver esse dia. Não deixe apagar o fogo de Deus que está em você. Reacenda essa chama, reacenda essa caminhada com Deus. É mentira do diabo que os dias melhores ficaram para trás. Deus quer fazer algo novo em sua vida hoje. Amém, queridos? E a Bíblia diz no 21, no 20: porém o que foi semeado em pedregais, no 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha que pena. A semente é boa, o problema não é a semente, é o solo. Pois bem, Setembro Amarelo, o que causa tanta angústia, tanta depressão? É exatamente isso aqui. Olha lá, cuidado deste mundo, sedução por riqueza. Por isso Jesus nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma. Jesus, né, já deixou para a gente um versículo que faz mais sentido hoje do que fazia 30 anos atrás. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele é o Deus que fala: troca o seu fardo pelo meu, porque o meu fardo, ele é leve. Troca essa busca desesperada por dinheiro, essa busca desesperada por um status. Filho, eu quero te dar o melhor. Está em meu plano o seu crescimento, o seu avançar. Mas muitas vezes a palavra vem tentar, a palavra cai no solo do nosso coração, e essas angústias, cuidados, desejos,
por avançar, negociando princípios, rouba essa palavra tão preciosa que Deus derramou em nosso coração. Eu declaro que você e eu somos parte da igreja que vai receber essa palavra, e nós vamos entender: ei, esse fardo está pesado para mim demais, eu trocarei pelo fardo do mestre. Eu não andarei ansiosa pelas coisas dessa vida. E para terminar, queridos, o 23 fala: mas o que foi semeado em boa terra, diga comigo: eu sou boa terra. O que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra. Olha que coisa linda. Nós temos esse direito conquistado por Jesus. Nós não seremos só ouvintes da palavra, mas nós compreenderemos, e uma vez que a gente compreende, a gente pratica. Porque não tem nada pior do que você fazer uma coisa que você não compreendeu. Você pode ler uma receita, mas se você não entendeu como o esquema funciona, você não quer fazer, você não quer praticar. Não, você já perceberam isso? Você vai comer na casa de alguém e fala: nossa, essa torta é deliciosa. Aí a irmã dispara: é facinho, 3 ovos, não sei o quê. Aí você olha e fala assim: eu que nunca vou fazer isso. Não entendi nada que ela falou. Para ela está fácil, mas para a gente está difícil. Agora, se ela sentar e falar: olha, tá aqui, Mi, é isso, olha, coloquei aqui para você. Aí você bate, não bate muito não, senão dá nata, bate assim. Aí depois que você bater, você faz isso. Aí por último, você coloca a cereja, mas escorre a calda, senão vai ficar ruim. Aí você começa a ver detalhe por detalhe. Eu posso fazer esse negócio, como dizia lá em Minas, eu dou conta de fazer esse trem. E aí você vai fazer, porque você compreendeu. Quantas vezes a gente escuta a palavra, escuta sobre santidade, escuta sobre fidelidade, escuta sobre generosidade, escuta sobre família, sobre perdão, mas a gente não compreendeu, porque o solo está fechado para o Espírito Santo. Por mais que um pastor, um mentor, o líder de célula, o líder da classe bíblica queira te explicar, se você não abrir o solo do teu coração, você não vai compreender. Mas nós temos um espírito manso, amém? Um espírito submisso, que queremos aprender de Deus. E no momento então, queridos, que a gente ouve e compreende a palavra, vem a melhor parte: a frutificação. E é isso que é gostoso. Imagina 30 anos depois eu olhar para trás e ver que nada frutificou em minha vida. Eu tinha problema na área de perdão, continuo tendo até hoje. Eu tinha um problema de sentimento com meu pai e minha mãe, continuo tendo até hoje. Eu duvidava do que as pessoas me falam, eu continuo duvidando. Eu desconfiava de todo mundo, eu continuo desconfiando. Eu tinha um problema de fidelidade, eu continuo sendo infiel. Imagina a angústia de caminhar anos tão perto da verdade, assistindo Deus fazer milagres, como ouvimos aqui hoje, testemunhos de cura diante dos nossos olhos, famílias restauradas, e você olhar e falar assim: E eu quero te dizer, você é filho de Deus. Você não é escravo do medo, do pecado. Você não é escravo de um ensinamento errado que você teve. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que renova todas as coisas dentro de nós. E tão lindo que Ele tem essa receita maravilhosa para a gente seguir adiante. Mas Ele enviou o seu Filho para ficar e demonstrar de forma prática, se entregando. E pela bondade e misericórdia dEle, essa receita que muitas vezes a gente lê e debate, o nosso orgulho não quer aceitar, a admoestação, pela bondade, Ele tem o Espírito Santo, que é aquele que senta e nos guia e nos explica e toca no nosso coração. Não é assim? Às vezes você falou assim: mas eu não vou olhar para a cara dela hoje. Aí você sai do culto, o Espírito Santo falou: você vai olhar, ainda vai abraçar, ainda vai levar um docinho ali de fora para ela. Sabe? Ele tomou conta, Ele te ensinou, Ele te deu as dicas. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós possamos ser esses cristãos.
aqueles que ouvem a palavra, aqueles que entendem. E para entender a palavra, você precisa primeiro entender que isso daí Jesus conquistou na cruz para você. Eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, e Ele vai habitar dentro de você. Você não está só, você tem o Espírito Santo. Pare de maximizar o seu passado, o seu temperamento, que você é assim, que você é assado. Quando o Espírito Santo toma posse do nosso ser, da nossa mente, tudo que a gente consegue dizer é: sim, Senhor. Sim, Senhor. Por mais que a nossa mente questiona, você já aprendeu, não é a minha mente que manda, mas é o Espírito Santo de Deus que está em minha vida. Você é uma terra fértil. Talvez você chegou aqui hoje e o inimigo tem te dito que você não é um cristão verdadeiro. Talvez você tenha se sentido desqualificado por causa de uma área, de uma atitude. Querido, hoje, renda todas essas áreas a Deus. Entregue tudo isso a Deus. E tome posse da identidade que Ele tem para você. Você é filho, você é filha. Toda mentira do diabo, sabe? Às vezes parece que Satanás está atrás de você com espadas, com lanças, e Ele está mesmo, mas aos anjos do Senhor Ele dá ordem para te guardar. Em todas essas tribulações nós seremos mais que vencedores, e nós passaremos esse processo. Agora, a coisa boa do crente é que quanto mais processo ele passa, mais bom ele fica para a gente conversar, sim ou não? Pessoa calorosa, uma pessoa empática, uma pessoa que nos ensina, uma pessoa que nos conta a história, e a gente fala: você passou por isso? Vocês venceram, e aquilo nos dá testemunho. As lutas não vão nos matar, mas nós precisamos, durante esse processo, no meio das lutas, não fechar o solo do nosso coração. As lutas é uma coisa, o meu coração é outra. Deus tem acesso aberto ao meu coração. Aquieta-se, mar, porque Jesus que está comigo, que está no barco. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Com a mão no teu coração, comece a falar com Deus e declarar sobre a sua vida uma terra fértil em teu coração. Diz para o seu Deus: Pai, o meu coração é uma terra fértil. Vem remover, Senhor, hoje qualquer pedra, qualquer cimento, qualquer dor, qualquer vergonha, qualquer coisa que tenha impedido a sua palavra tão preciosa de gerar frutos, ó Deus. Diga a Ele o quanto você o ama. Sabe, o inimigo ele é sujo, ele apresenta para você tentações, pecados, sentimentos errados, e depois ele mesmo vem te dizendo que você está longe, que você não é merecedor, que você está afastado, que você é duro, que você é rebelde. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus neste lugar, eu quero decretar sobre a sua vida esse espírito de quebrantamento, de dizer: eu sou filho de Deus, eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas lutas, mas nada vai roubar a minha identidade. Perdoa-me, ó Deus, e eu quero que o meu coração seja uma terra fértil para a tua palavra. Começa a falar com o seu Pai, Ele tem toda a paciência de esmiuçar a palavra para você, de te ensinar por parábolas. O Espírito Santo hoje falou o teu coração, Ele esmiuçou umas coisas bem claras para você. Sabe, queridos, se não fosse o Espírito Santo em minha vida, quantos caminhos diferentes eu e meus irmãos não tinham tomado. Talvez o caminho do meu pai, talvez hoje estaríamos longe, perdidos, talvez estaríamos distante do amor dele. Ao invés de hoje estar sendo instrumento de curar, sendo instrumento de ferir pessoas. Mas Ele é um Deus que entra na sua história e na minha, improváveis. Improváveis. Saiba quem você é em Deus. Saiba a sua identidade de filho, de amado. Quem não sabe o que é em Deus, o inimigo rotula como quer. Mas você se abrace
Aprenda sobre a palavra, coma a palavra, receba a palavra, viva a palavra dentro do possível. E quando você não der conta, corra para Deus, se arrependa e diga: Deus, Deus, até quando essa área da minha vida eu quero me render? Chora, clama a Ele, peça a Ele para te livrar desses embaraços, porque Ele é o Deus que faz. Você é solo fértil. O Espírito Santo de Deus habita em você. Com os nossos olhos fechados, só aí de trás mesmo, todos com os olhos fechados. Se há alguém entre nós hoje que tem um desejo de dizer: eu quero abrir o solo do meu coração, eu quero. Talvez um tempo atrás você fez, mas veio as pedras, veio as angústias, situações, a dor, e você se encontrou distante, e hoje você sente que está fechado. Estou levando, empurrando com a barriga, mas hoje Deus tocou no teu coração e você deseja falar: Senhor, eu quero que o meu solo seja fértil. Uma vez mais, eu quero compreender a tua palavra, eu quero viver aquilo, Pai, que o Senhor me chamou para viver, e isso não é impossível. Com todos os olhos fechados, eu vou orar aqui de cima para você. Levante a sua mão, se hoje você tem o desejo, onde você estiver, só levante a sua mão assim. Deus te abençoe, jovem, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querida. Nós vamos adorar e cantar ao Senhor, e nesse momento, você que chegou neste lugar hoje, talvez pensou que seria mais um domingo. O amor de Deus, o Espírito Santo, achou morada no teu coração, e Ele vai atravessar com você essa água, essa turbulência, essa tempestade. Mas você sairá daqui hoje com a identidade, sabendo que você é filho de Deus. Vamos adorar ao Senhor.